Saudações a todos, meu nome é Carlos Menezes, sou estudante do último ano do curso de licenciatura em História e eu estou aqui fazendo esse vídeo como parte dos requisitos para a conclusão do projeto de ensino, o estágio supervisionado, projeto no ensino. Este projeto que eu idealizei tem como objetivo trazer para o aluno a história africana de maneira breve, né? E despertar neles assim a curiosidade para que eles pesquisem, para que eles busquem através de livros, através das próprias pesquisas feitas na internet, né? Assuntos relacionados a esse continente que é tão rico de história, além de ser considerado o berço da humanidade. Ocorre também que neste continente tivemos o cenário para que houvesse o choque entre as culturas. Quais culturas? A cultura europeia e a cultura dos povos africanos, né? Gerando assim a raiz do preconceito ocidental, ou seja, esse mesmo preconceito que ocorreu aqui no Brasil com relação ao negro e ainda ocorre nos dias atuais, teve origem já ali durante a época do imperialismo, ou seja, da corrida pela busca de terras, né, entre esses países europeus. Assim, nós esperamos que o aluno, ao final desse projeto, tenha um olhar sem os filtros ideológicos criados ao longo dos séculos. Que ele tenha um senso crítico de realidade e da onde o racismo contra o povo negro do Ocidente se originou. Aqui eu vou fazer uma breve leitura, né? O título do meu trabalho é Raízes do Racismo, Reflexões sobre o continente africano na ótica ocidental, de 1830 a 1920. Por que 1830? Porque é a partir deste ponto que algumas potências europeias começam a estabelecer colônia em alguns territórios da África, como Angola, né, por exemplo. E aqui vou fazer uma leitura breve da introdução do meu trabalho, né, que tem como objeto o racismo, mas tem como viés a história africana. Não tem, neste sentido, né, não tem como estar desvinculando as duas coisas, né? O racismo é um fenômeno que atinge toda a esfera social brasileira e é um tema sobre o qual devemos incentivar o estudo dentro da sala de aula, em especial através das disciplinas das áreas de humanas. É importante, no caso do Brasil, que apresentemos as possíveis origens desse fenômeno, pois em nosso país houve um encontro de povos com distinções culturais muito grandes, quais sejam os povos africanos, os europeus e os nativos que aqui se encontravam. Se for parar para pensar, esses encontros e choques entre culturas ainda ocorrem nos dias atuais. Como a nossa proposta é uma reflexão, nós podemos também nos dirigir aos povos que estão, aos imigrantes no caso, né, que estão saindo do Oriente Médio para outros países em busca de refúgio, correto? Nós temos essa situação que também é uma situação forçada, né, e que faz com que uma cultura se choque com a outra. Um estrangeiro entre em um país do qual os costumes são completamente diferentes e ele, a partir disso, vai ser influenciado por essa cultura e influenciar da mesma forma.
A partir de 1830, segundo Hernandes, o continente africano começa a ser explorado por missionários e exploradores de pedras preciosas e até mesmo o tráfico negreiro, né? E a partir daí nós temos um processo de roedura do continente, onde há o encontro ocidental, né, com os povos nativos africanos, gerando assim um primeiro choque entre as duas civilizações. Estudaremos esse encontro e elencaremos fatores que aproximaram e distanciaram esses povos, ao longo dos anos, refletindo no que entendemos hoje por racismo. Então nós vamos fazer uma breve introdução de como esses povos chegaram até lá, de como foi esse encontro, qual foi a reação dos povos nativos com relação a esse encontro, né? E determinar dessa forma alguns apontamentos que corroborem aí para a nossa justificativa do projeto, né? Passando agora, então, para a justificativa. O tema proposto tem sua relevância diante de um mundo de interação mais ampla como o atual, tanto em sala de aula, trabalho, redes sociais, onde os encontros e desencontros ocorrem. Então hoje nós temos encontros e desencontros. O que seria isso? Nós temos uma amplitude muito grande de meios de comunicação e de pessoas se comunicando. E esses canais deram muita liberdade, né? Deram a liberdade para que cada um se expressasse, se tornando assim um solo fértil para esse tipo de ofensa. Muitas vezes no Facebook, né? Nós presenciamos alguns casos como esses, né? Essa é uma justificativa. A história da África é de suma importância, ainda que muitas vezes é deixada de lado nos currículos escolares. Dessa forma, este conteúdo vem como um complemento que se liga à nossa própria história. Então, nós percebemos que nos currículos escolares a história da África ela é passada muito breve e ela está muito ligada à pré-história, né? A falar do homem lá do Paleolítico, essa história mesmo do berço da humanidade, né? E na atualidade nós ligamos a África com a questão da colonização, mas nós não estudamos a origem das tribos, dos povos ali, né, da cultura que eles tinham, e também desses encontros antes da Conferência de Berlim, que ficou como o marco da divisão territorial, mas que na realidade é apenas um evento que formaliza a divisão, porque ela já vinha ocorrendo há um tempo atrás, né? Estar atento às diferenças e respeitá-las vem de encontro com um comportamento sadio e aceitável em qualquer ambiente. Entender que a imagem criada do outro muitas vezes passa por filtros estereotipados, pré-concebidos que precisam ser quebrados. Então, com isso, nós vamos conseguir estimular o aluno a pensar, a buscar saber as origens, né, de cultura, de costumes, né, antes mesmo de julgar, de criticar, sem ter um conhecimento sólido sobre aquilo, certo? Então, essa foi uma breve apresentação do meu trabalho. Eu espero estar contribuindo aí para o Colégio Atlas, né, o qual eu faço o estágio, desde o estágio do ensino fundamental até o estágio atual. Espero também estar contribuindo para outras esferas aí do ensino que possam vir empregar esse projeto em sala de aula. Muito obrigado e até mais.